Lucas, capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Obrigado, Carlinhos. Eu vou ler de novo o versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É sobre essa última frase que eu gostaria de falar nesta noite. A última frase que nós lemos, no final do versículo 7, você pode acompanhar comigo aí. Não havia lugar para eles na estalagem. Não há lugar para Cristo. Quando Cristo nasceu, as portas estavam fechadas. As portas estavam fechadas para Jesus. Ora, irmãos, no ano passado nós pregamos que o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior presente que Deus deu para nós. Todos os dias você recebe presentes de Deus. Você está respirando? Amém. É um presente de Deus. Você está vivo? Amém. É um presente de Deus. Você consegue falar, consegue ouvir, consegue ver, consegue andar. Qualquer movimento que você faça é um presente de Deus. Mas o maior presente que Deus já deu para a humanidade foi o seu próprio Filho. Lembra do que diz o pequeno Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, o nosso Senhor, Ele veio ao mundo como um presente de Deus para nós. Assim também fala Paulo no livro de Romanos. É um presente que, como dito ano passado, nós não merecemos esse presente. Ninguém recebe esse presente porque é bom. Você não pode... Porque a palavra do Senhor diz que todas as nossas obras são para Deus como trapos de imundície. Então você não pode chegar e cobrar alguma coisa de Deus. Fala assim, eu mereço que Cristo venha e morra por mim. Quem pode dizer uma coisa dessa? Ninguém. Então é um presente imerecido. Mas apesar de não merecer esse amor, a palavra de Deus diz que é um presente dado, e dado com muito amor. Ou seja, Cristo, Ele é um presente fruto do Pai, fruto do amor do Pai por cada um de nós. Não é assim que se lê lá em João 3,16, já referido? Deus amou o mundo, a palavra amor está ali, destacada para que todos vejam, que aquele presente é fruto do amor de Deus. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Lembra lá em 1 João, capítulo 4 e versículo 9. Ou seja, a vinda de Cristo, o presente que é Cristo, é uma manifestação do amor de Deus por este mundo. Ele ama este mundo a ponto de dar o seu Filho, e é um presente que foi dado com muito sacrifício. Não foi com ouro, não foi com prata, diz Pedro, não. A nossa salvação, a nossa entrada para o céu custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Melhor, Pedro lembra,
fostes comprado com precioso sangue, ou com um preço muito alto, com o precioso sangue de Cristo. Então, um presente que não merecemos, fruto do amor de Deus, dado com muito sacrifício. É claro que na minha idade agora, com quase 50 anos, eu já entendo essas três coisas, se a pessoa vai me dar um presente. Vai me dar um presente que eu não mereço, como pastor eu não mereço, mas a pessoa dá porque me ama. Ela tem prazer em dar aquele presente. Chega, olha pastor, eu queria dar esse presente para o senhor. E eu sei pela situação da pessoa, o sacrifício que ela fez para dar aquele presente. Então, na minha idade, eu já entendo o quanto custou, o amor que foi colocado naquele presente. Nós já conseguimos entender isso, pelo menos uma pessoa com 50 anos já deve ter aprendido a entender estas coisas. Agora, o mais interessante é que a humanidade, que não merecia aquele presente, que recebeu um presente de amor, que recebeu um presente que custou o próprio sangue, a própria vida do nosso Mestre, desde que ele chegou ao mundo, até o dia que ele partiu, as portas estavam fechadas para ele. Vamos ler o final do versículo 7 novamente? Então ele foi colocado numa manjedoura, por quê? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Pode ser que alguém deu uma desculpa, não é? Não, mas também Jesus chegou de surpresa, pegou as pessoas de surpresa. Não é verdade. Dizer isso não é verdade. Deus estava anunciando a vinda do Senhor Jesus desde o pecado de Adão e Eva. Então, a palavra de Deus que dizia, olha, vai vir um menino aí, um menino vos deu e vos nasceu, né? Então, Isaías já anunciava isso 600 anos antes de Cristo. Então, a pessoa não tem desculpa de dizer, né? Fomos pegos de surpresa. Como pode ter sido pego de surpresa? Olha, Deus avisou um sacerdote que estava lá no templo, fazendo aquele momento especial, que o sacerdote entrava, né? E todo mundo esperava que ele fosse lá, aspergisse o sangue. Então, naquele momento, Deus anuncia para o pai do João Batista, que ele seria pai de um menino que ia anunciar a vinda de Jesus. Foi isso que aconteceu. Olha, o seu filho, né, vai preparar um povo bem preparado. Essa é a palavra lá, né? Você vai dar luz ao menino e ele vai preparar um povo bem disposto, com bastante vontade. Esses são os seus discípulos, são os seus apóstolos, são aquelas pessoas que receberam a Cristo. Então, João Batista realmente, ele preparou o caminho. Então, foi avisado, alguém foi avisado. Deus não somente escolheu José e Maria, mas avisados foram. O José, no livro de Mateus, no capítulo 1, né, lá no versículo 20, no versículo 21, o anjo disse para José, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Só isso, meus irmãos, já bastaria. O que é gerado nela é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não foi anunciado, olha, o Salvador está chegando. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E também para Maria. Maria, assim assustada, mesmo assustada, obediente, ela pôde ouvir o anjo Gabriel dizer, Maria, né, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Não foi uma surpresa, meus irmãos, ninguém sabia, não, né? Aqui o Senhor veio ao mundo, né? Ademais de todos esses avisos, o que nós lemos aqui é que não tinha lugar para eles na estalagem, não tinha lugar. É uma pena que acontece de Deus não ter lugar neste mundo, quando Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus nasceu, veio e não teve lugar. Imagine você anunciar a sua vinda,
falar para as pessoas, olha, eu estou chegando aí tal dia. Aí quando você chega na casa da pessoa, a pessoa não te recebe. Aconteceu isso já com você? Por exemplo, já aconteceu comigo, certa feita, né? E você fica assim, você fica sem saber o que vai fazer. Pré-anunciado, a pessoa, não, pode vir, coisa e tal, com outros pastores junto comigo. Chegou lá, não tinha lugar. Uma casa enorme lá, sei lá quantos cômodos tinha naquilo, aquilo é uma chácara, né? Mas não tinha lugar para 3 pastores pré-avisados. É um constrangimento, vocês não acham que é um constrangimento? Agora imagine o Criador dos céus e da terra, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Se estamos sentados num banco é porque alguma árvore nasceu que Ele fez nascer, e nós estamos sentados nessa madeira arrancada dessa árvore. Então, o Criador de todas as coisas, aquele que nos dá vida, como já disse, que nos faz respirar a todos, indiferentemente de quem seja, ele vem ao mundo e o que ele encontra? Portas fechadas, não tinha lugar para ele ali na estalagem. É uma triste realidade. Olha, lembra? No livro de João, no capítulo 1, versículo 11, versículo 12, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. É bem assim que o Espírito Santo nos informa. Portas fechadas. Não era uma viagem curta. Você sair de Nazaré e caminhar até Belém, como teria que fazer o José, e Maria em cima de um burrinho. Bem, meus irmãos, pode ser que sim, pode ser que não, correto? Mas eles fazem essa viagem, são 160 quilômetros. É longe para chuchu. Agora, não é só que é longe, umas estradas ruins, pedregosas, montanhas a subir o tempo todo. Subir no Monte Sião não é uma tarefa muito fácil, e atravessar o Monte Sião até chegar a Belém é difícil. Você tem um jovem casal, né? José e Maria, apesar deles talvez não serem tão velhos, mas nós aprendemos pela palavra de Deus que de uma distância dessa aí, eles estavam cansados. Há de se notar que uma mulher, ela está quase pronta para dar à luz. As pessoas dizem, nossa, olha, está quase chegando. Eles sabem mais ou menos quando já está quase chegando. Então, quando eles chegam na cidade, Belém não era muito grande. Pastor, mas é uma cidadezinha pequenininha, eu concordo plenamente, que fosse uma fazenda, nas fazendas antigas, que tinha 30, 40 casas, que fosse numa fazenda, mas não era uma fazenda, era uma cidadezinha, provavelmente tinha mais de 30, 40 casas, e aí então um casal, ele chega, pede abrigo na estalagem. Não, será que tinha hotel lá? Pode ser que não tinha hotel lá, mas não era o costume dos judeus? Não estava escrito na palavra de Deus que os peregrinos tinham que ter o quê? Tinham que ter abrigo, serem recebidos. Mas era tempo de recenseamento, tinha muita gente. Eu concordo, com tudo isso eu concordo. Das dificuldades, da cidade cheia, muita movimentação, pode ser que sim, muitos descendentes de Davi fazendo o recenseamento. Mas não ter lugar para uma grávida dentro de uma casa, e nas muitas casas que tinham em Belém, uma grávida tem que ficar para fora, não digo de José, mas eu digo de uma grávida já de 9 meses, preste a dar à luz. Então eles vão, eles procuram abrigo, e o que nós lemos aqui no final do versículo 7, apesar da necessidade pré-natal de Maria, é que ninguém se dispôs a recebê-los. O que restou? A estrebaria. No versículo 7 diz aqui, deu à luz a um filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Lá estava o nosso Senhor, o Filho de Deus vindo ao mundo, o Rei dos Reis, deitado numa manjedoura, e a explicação pura e simples do Espírito Santo é que aconteceu isso. Por que uma manjedoura? Por que não numa cama? Por que não num berço? É porque não tinha lugar para eles. Ninguém deu lugar para eles. As portas se fecharam. Olha, poderia ser, meus irmãos, uma manjedoura de um lugar próprio para os animais mesmo, ali para fora dos lares, sabe?
uma cocheira, coisas desse tipo, né? Podia ser. Mas podia ser, como dizem alguns, olha, as casas antigamente as pessoas dormiam em cima, os animais ficavam num cantinho lá e dormiam embaixo. Imagine, a pessoa fala assim, ó, não tem lugar aqui dentro da minha casa, não tem lugar. Se você quiser, você pode dormir aí com a mimosa, né, com o chuvisco, e foi falando o nome da vaca, o nome do porco, né? Se você quiser, você pode ir dormindo aí com eles. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Para ver que hoje as pessoas não se preocupam muito umas com a vida das outras, eles não se preocupam, eles não se importam. Ainda continuam passando com o carro, se tiver uma pessoa grávida tomando chuva ali na rua, não vão parar, que tome chuva, ninguém mandou não comprar um carro. Não somos diferentes. O fato é que bateu na porta, e de porta em porta, e de casa em casa, ninguém lhe deu um abrigo. Enfim, Jesus nasceu. Ele nasceu, a noite foi linda, maravilhosa. Por que foi linda, maravilhosa? Porque Jesus nasceu. Tem uma noite que podia ser mais bonita que essa? Mais linda, mais agradável? Ora, a noite em que o céu desce até a terra, o céu vai fazer morada aqui na terra, em que um anjo aparece para pastores e diz, olha, eu tenho novas de alegria. Aqui no capítulo 2, você pode ler comigo, né? Dizendo aqui no versículo 10, não temas, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todos. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Bem, enquanto o anjo ainda estava falando, ele ainda estava anunciando, ainda o ponto final não tinha chegado e já podia se ouvir por detrás e acima, né? Aquele coro celestial, com essa música mesmo que nós podemos ler no versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Tem uma noite mais linda que essa? Jesus nasceu, irmãos. Foi anunciado para os pastores, até eles foram lá, eles viram, mas imagine a noite em que o céu resolveu fazer uma cantata para a terra ouvir. Nós não podemos chegar, meus irmãos, no nível desse cântico. Eu digo no nível de pureza, porque os anjos não pecam e nós somos pecadores. No nível talvez de harmonia, a melodia, tudo que você pode pensar em música, não podia ter um cântico mais lindo do que aquele coro celestial. Então ele apareceu, a palavra de Deus ainda diz que houve um clarão no céu, clarão, naquela noite, brilhando, o céu brilhando, os anjos cantando, o outro anunciando, Jesus nasceu. Agora, uma noite dessa, com um clarão desse, com um cântico desse, cântico celestial, a palavra de Deus diz que os únicos a irem ali naquele momento realmente foram só os pastores, somente os pastores. Os pastores foram ver. A palavra de Deus diz que os belemitas, não tem escrito que os belemitas, por menos pessoas que tivessem na cidade, não foram ver Jesus. Poderiam ter ido ver Jesus, porque a palavra de Deus diz que os anjos saíram anunciando para todos. A palavra de Deus diz que eles ficaram maravilhados. Maravilhados não é ir, não é abrir as portas, não é olhar e dizer, amém, é vindo o Rei, é vindo o Senhor, é vindo Emanuel, é vindo o Salvador. Se maravilhar não é dizer essas coisas, leva um espanto, não diga, né? Não diga. Está sabendo que fulano morreu, né? Né? Mas não vai no velório, né? O que adiantou? Espantou, né? Não vai. Fulano nasceu, né? Não vai nem lá levar uma lembrancinha, um presente, nada disso. Foi o que aconteceu naquela noite. Não somente eles tinham as portas fechadas, mas os corações mantiveram fechados. Jesus nasceu e somente os pastores, eles chegam lá para ver. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, que festa poderia ter sido feito, que festa.
os belemitas se movimentar, e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. O prefeito olhar e dizer, tem alguma coisa aí, né? Está acontecendo alguma coisa, por quê? Olha, o céu está brilhoso, escutei uma música vindo, tem um eco musical vindo dos céus, agora esses pastores dizendo que viram os anjos cantando, dizendo que nasceu o Salvador, e está aqui, debaixo de uma casa, ou aí, em uma manjedoura em qualquer lugar. Oh, meus irmãos, foi anunciado. A palavra de Deus diz que foi anunciado. Olha aqui no final do capítulo, final não, né? No versículo 19, diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, e voltaram os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes havia sido dito. Ou seja, eles saíram anunciando, eles falaram para outras pessoas, mas a única coisa que fizeram foram o quê? Se maravilhar, como está escrito no versículo 18. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Tá certo, que legal, né? Que bom que nasceu o Salvador. E só, morreu por aí, acabou. Perderam a chance, irmãos, do que? Perderam a chance de glorificar o Salvador. Os belemitas perderam uma grande chance. Agora, não é dito que Jesus voltou para Belém, reparem isso, né? Mas é dito que Jesus passou por Belém. Não é dito que ele voltou lá mais, mas ele passou por lá. Passou lá quando? Quando ele nasceu. E como é que foi o recebimento? Péssimo, péssimo. Eles não deram lugar para Jesus. Olha, com exceção desses pastores, o livro de Mateus diz que uma estrela guiou os magos até a presença de Jesus também. Com exceção dos pastores e dos magos, ninguém saiu a vê-lo. E eu volto a repetir, não foi por falta de aviso. Os pastores avisaram os belemitas, não é dito que eles foram lá. Quando os magos estavam indo ver Jesus, eles pararam na capital, que era Jerusalém. Então eles foram conversar. Olha, cadê o nascido rei dos judeus? Onde é o palácio aí? Porque nasceu o rei dos judeus. Não, aqui não nasceu nenhum rei não, nosso rei já é velho, é o rei Herodes. Não é dito que nasceu nenhuma criança no palácio. Aí então saiu aquele tino, né? Como assim o rei dos judeus? É o Messias, é o Messias. O Herodes, que era um ímpio, ele percebeu isso. O rei dos judeus, os Messias, tem essa profecia, e fala que o Messias vai vir. Então ele chamou lá os teólogos, os saduceus, chamou também os fariseus, os sacerdotes, os levitas. O Herodes conversa com todos. Olha, é dito que nasceu o Messias. Onde é que o Messias vai nascer? Então os teólogos, os religiosos de toda sorte, eles sabem onde é. Eles indicam para os magos, olha magos, vocês vão ter que andar uns 15 quilômetros aí para frente, e 15 quilômetros aí para frente vocês vão encontrar a cidadezinha de Belém. Se nasceu o Messias, ele está em Belém. E a palavra de Deus diz que Jerusalém ficou toda movimentada, que Jerusalém ficou toda agitada, foi uma agitação total. Olha, nasceu o Messias, nasceu o Messias, nasceu o Messias. Ninguém foi ver. Ninguém, só os magos, será que é 3, né? Mas lá vai o trio até Belém, e eles chegam até Belém, eles dão presentes para Jesus, tudo isso eles fazem, mas eles vão sozinhos e voltam sozinhos. Por quê? Porque, meus irmãos, o mundo não queria recebê-lo. Por que os sacerdotes, homens da Bíblia, que ficam lendo a Bíblia de dia, de tarde, de noite, porque aqueles homens não foram acompanhar os magos? Porque os levitas, que não faziam outra coisa na vida, a não ser ficar lá nos seus sacrifícios, ajudando lá no tabernáculo, no templo, por que eles não tomaram um tempinho para acompanhar os magos? Melhor, para guiar os magos até Belém. Por que não fizeram isso? Pior, meus irmãos, é que, além de não ajudar, nós sabemos que os religiosos atrapalharam muito. Olha, o rei e nem os príncipes foram. O rei não foi, ele mandou ele mandou algumas pessoas lá.
mandou soldados. O povo em geral não foi. Ninguém de Jerusalém se moveu para ir. Ninguém. Como eu disse, a única comitiva que saiu foi aquela que o Herodes disse: olha, vocês vão lá para Belém, e a criança que tiver 2 anos para baixo, vocês matam. Não quero saber de outro rei aqui. Foi a única comitiva que saiu de Jerusalém para ver se via, achava e matava Jesus. Um anjo apareceu para José e disse: foge, José, porque está vindo soldados aí e eles vão matar o menino. Então José pega a Maria e a criança e vão embora para onde? Eles vão embora para o Egito e voltam depois. Foi assim que Jerusalém, foi assim que Belém, foi assim que este mundo recebeu Jesus, meus irmãos. E no ministério dele, as portas continuaram fechadas. As cidades continuaram fechadas. As sinagogas continuaram fechadas. O coração das pessoas também continuou fechado. É uma realidade triste, mas é uma realidade, é uma verdade que se encontra na Bíblia. Não tinha lugar para eles nas cidades. Voltamos aqui para o capítulo 2, versículo 7. Não havia lugar para eles na estalagem. Tá bom, então a primeira cidade, Belém, não tinha lugar para Jesus em Belém. Tá? Ele cresceu aonde, pastor? Ele cresceu em Nazaré. Ele ficou 30 anos em Nazaré. E quando ele é preparado para o ministério pelo próprio pai, ele se levanta na sinagoga que ele cresceu, correto? Lê o profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu essa escritura. O que eles fizeram? Os homens de Nazaré, seus conterrâneos, pessoas que cresceram junto com ele, pais e mães que viram ele crescer desde menino, pegaram Jesus, levaram para o monte do precipício e tentaram precipitá-lo. Segunda cidade que recusa a pessoa de Jesus. Os samaritanos, que eram os vizinhos lá, disseram: aqui ele não entra. Por que não entra? Ele parece que ele vai para Jerusalém, aí ele vai para Jerusalém. Aqui ele não entra. Não adianta teimar que nós não vamos deixar ele entrar aqui. Foi assim. Lembra que ele foi para um outro lugar, lá distante da Judéia, um lugar chamado Pérea, né? E quando ele chegou lá, alguém disse: foge, retira-te daqui, porque o rei quer te matar. Você entrar aqui, você vai morrer. E lá vai o Senhor Jesus voltar novamente. Aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, então, recebido, hosana, hosana nas alturas, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Passou 3 dias, pronto. O povo estava gritando: Barrabás, Barrabás, e a este que farei, crucifica-o, crucifica-o. Jesus não tinha lugar neste mundo, não teve lugar. Um Barrabás tinha lugar, um Herodes tinha lugar, ímpios de toda espécie tinha lugar e ainda tem lugar. Como as pessoas gostam, como a impiedade faz sucesso. Pega um artista profano que ensina um monte de depravação, perdido, imundo, mas porque é famoso, se falar que vai na casa de uma pessoa, não só a porta abre, mas a rua toda para ver. A rua toda, não só a rua, a vila. Se perigar a cidade, fulano vai estar aqui, não diga, então vamos preparar, até a banda sai para tocar para o camarada chegar. Mas o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, Emanuel, o Deus conosco, Jesus, esse não tinha lugar. Não tinha lugar para ele neste mundo. Então as portas no seu ministério continuaram fechadas. Eu vou ler esse trecho de João, capítulo 9, e versículo 22. Diz assim: os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Messias, ou o Cristo, que fosse expulso da sinagoga. Estão entendendo a gravidade? As portas das sinagogas também se fecharam para Jesus. O mundo religioso não o quis. Se alguém falasse, ele é o Messias, ele é o Cristo, essa pessoa deveria ser expulsa da sinagoga. O contexto desse versículo é aquele cego de nascença
que Jesus ele cura aquele cego de nascença, e porque não podia curar naquele dia, né? Então alguém olha para ele, o cego, e diz: quem que te curou? Ele: eu não sei quem me curou, né? Eu só sei que quem me curou é de Deus. Não, não pode ser de Deus, né? E fica aquela discussão toda, né? O contexto daquele versículo é o ódio que Jesus curou um cego de nascença, quando todos deveriam estar dando glória a Deus. Aí chamaram os pais do cego. Ele era cego mesmo, desde que nasceu era cego, né? E como é que ele veio a enxergar? Olha, nós não sabemos. O pai e a mãe. O pai e a mãe de um cego de nascença recua, tem medo de falar. É Jesus de Nazaré. É o Senhor que curou meu filho. O pai e a mãe retrocede, se cala, se esconde, fica dentro de um casulo e fala: nós não sabemos nada. Ele já tem mais de 18 anos, pergunta para ele, mas eles sabiam. Mas está explicado nesse texto aqui que nós lemos. Foi feito assim por quê? Porque se alguém confessasse que ele era o Cristo, seria o quê? Expulso da sinagoga. É só para mostrar, irmãos, que não tinha lugar para ele neste mundo. Jesus, um dia ele disse: eu sou o pão da vida. Olha que frase mais linda: eu sou o pão da vida. E fez mais algumas explicações. Alguém olhou e disse assim: mas que discurso duro é esse no capítulo 6 do Evangelho de João? Quem que pode ouvir uma coisa dessa? A palavra de Deus vai mais um pouquinho e diz: olha, a partir daquele momento, os que o seguiam retiraram-se, ou ficaram para trás. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não tinha lugar. O nosso Senhor, ele não tinha lugar. Agora, ainda hoje, é a mesma realidade. É a mesma. As noites de Natal continuam bonitas, viu? É bonito. A gente desce aí, a gente foi cantar na avenida, como fizemos no ano passado, gostoso, né? O grupo vai lá, canta um pouco aqui, um pouco acolá. É uma gentaiada, é umas lojas bonitas, é um povo bonito, todo mundo colocando roupa nova, saindo bonito na rua, né? E vem o Papai Noel fazendo dig-dig, com a Mamãe Noel do lado, e toda aquela coisa. Todo mundo gosta, é bonito. Tudo iluminado, sabe? Tá mais claro, parece aquele clarão da noite que Jesus nasceu. É tudo bonito. Sabe, o nosso Natal não é feio, não. Tem uma rua lá em Curitiba, iluminada, que tem 1 milhão de lâmpadas. 1 milhão de lâmpadas é lâmpada. É muita lâmpada, se queimar uma não vai nem fazer falta. 1 milhão de lâmpadas. 4.000 pessoas passam por aquela rua, todos os dias, para ver o quê? 1 milhão de lâmpadas, né? Porque é bonito, tem que estar lá, tem que passar por aquela rua. Tudo brilha, tudo sorri, a alegria está no ar. Ou seja, nossas noites de Natal ainda continuam lindas, iluminadas, e apesar disso, Jesus ele continua sem lugar. Ele não podia entrar em Belém hoje. Em Belém hoje quem manda é os muçulmanos. Ai de Jesus se entrar lá. Mas se ele entrar em Jerusalém, onde os judeus estão, também não vai ter vantagem. Se ele vier como ele veio, não vai conseguir entrar lá. Se ele entrar lá, descer aquelas escadas para chegar lá no Muro da Lamentação, ele que não coloca o capzinho na cabeça, que alguém põe na cabeça dele, porque é proibido entrar sem aquela coisa. Se você falar de Jesus para um judeu, eles desconsideram. O quê? O Deus romano, é assim que eles falam, né? Continua sendo assim para eles. O coração deles continua fechado. Sabe por quê? Porque ainda em Jerusalém, ainda em Belém, ainda em Nazaré, o que acontece? É só portas fechadas para Jesus. As portas continuam fechadas lá. Mas a gente não está em grande vantagem. Não podemos bater no peito e dizer: não, né? Nós estamos em vantagem. Mentira. Tem muito lugar aí, meus irmãos, em muitas igrejas. Talvez se Cristo adentrasse pela porta da nossa igreja hoje,
Todos o receberiam? Todos diriam: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Tira o piano, tira os bancos, tira a festa, acende a luz em algumas igrejas, né? Mostra Jesus, e as pessoas não querem. Não é, eu não vim para a igreja para isso não, né? É isso, eu quero um clube social, eu quero, né? Sem lugar entre os poderosos do mundo. Veja, as pessoas famosas deste mundo, desdenham, desprezam, eles fazem chacota com Jesus. Não é isso que a gente assiste o tempo todo? E acha mesmo que se Jesus estivesse hoje carregando uma cruz nas costas, as pessoas iam adorá-lo? Iam amá-lo? Iam desejá-lo? Bom, pastor, será que é assim mesmo? Bom, é simples saber, não é? Quantos aqui na nossa igreja entendem o motivo da sua vinda? Aqui, nesta noite. Quantas pessoas nesta noite entendem por que Jesus Cristo veio? Ele veio para nos salvar. Mas quantos aqui podem dizer isso? Quantos querem o Jesus com chicote na mão? Repare bem, saindo no templo, vendo aquela mercadoria, a igreja virando comércio, ele pega um azorrague, sai batendo nos animais, expulsando as pessoas, sai daqui, não faz a casa do meu pai um empório, um mercado, aí uma 4 de abril, tá? Vocês vão fazer uma igreja, o templo, aqui um comércio, mas é isso que muitas igrejas são. É isso que está no coração de muitos pastores ainda. Quantos querem o Jesus do Pai Nosso? Não todos, pastor. A maioria das pessoas rezam o Pai Nosso. Só reza. Não entende nada do Pai Nosso, mas é bom de reza. Porque chega na parte do perdão, que é a única palavra que realmente é ressaltada no Pai Nosso, e a única palavra que Jesus explica depois do Pai Nosso, que é a palavra perdão, né? Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos deve, tá? Tá bom. Mas aí, se um irmão faz uma maldade para o outro, se acontece de alguma conversa errada, se acontece algum contratempo, fui desprezado, não me deram parabéns, ninguém curtiu aquilo que eu coloquei lá na internet, pronto, já é imperdoável. Você quer o Jesus do Pai Nosso? Ou ainda está de porta fechada para o Jesus do Pai Nosso? Que pede que suficiente é pão. O que você pede? O pão de cada dia. Né? E o Jesus do Sermão da Montanha ainda? Quem que quer? Se alguém te bater na face direita, oferece? Aí você quer, quem que quer esse? Piorou. Se alguém te faz andar uma milha, vai com ele? Vai com ele 2. É isso aí, o Sermão da Montanha é assim, e é muito mais do que isso. Já pensou Jesus aparecendo, expulsa um demônio aí, e não vou falar de porcos, eu não tenho 5.000 porcos, né? Mas a maioria das pessoas tem um cachorrinho, tem um gato, não tem? Né? Todo mundo tem um cachorro, tem um gato, né? Aí Jesus chega, tem um demônio, chega e fala assim, demônio, né? Sai! Vai no cachorro do fulano ali, né? E o cachorro do fulano vai, bate a cabeça no poste e morre. Né? Por causa do demônio. Imagine o que essa pessoa ia falar para Jesus. Imagine. O que? Você matou o Lulu? Você matou o Duque? Né? E somos diferentes daquela geração que recebeu Jesus? Jesus valorizava o humano, né? Não as outras coisas. Querem ouvir Jesus dizer, o meu reino não é deste mundo? Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. As pessoas amam esse mundo, adoram este mundo, curtem este mundo. Então eu quero terminar dizendo como mudar essa realidade. Qual a realidade? Vamos ler o versículo 7 aqui no final? Não havia lugar para eles na estalagem. Não há lugar para Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus está à porta. Toque, toque, toque. Ali, capítulo 3, versículo 20, se lê assim: eis que estou à porta e bato. Toque, toque, toque. Se alguém ouvir a minha voz, que voz? Aquela que ele diz: vinde a mim todos, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, essa voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Os passos para mudar essa realidade é nos dado aí nesse versículo 20. Primeiro, ouvir a sua voz. Aquele que ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz. Você consegue ouvir a voz de Cristo te chamando? Eu ouvi quando eu tinha 12 anos de idade. Pode imaginar que uma criança com 12 anos não sabe o que está fazendo? Sabe sim, senhor. Sabe sim, senhora. Sabe sim, ó criança que está ouvindo agora. Jesus batendo na porta, dizendo: vinde a mim, segue-me, como ele disse para Mateus. É um chamado, você tem que responder esse chamado, sim ou não. Vai ouvir a voz? Eu já ouviu. Eu não ouvi a voz, está ouvindo agora. Jesus está te chamando. Jesus está te convidando. Jesus está querendo salvar a sua alma. Jesus, ele quer entrar, ele está batendo toque, 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 ele quer entrar no teu coração, ele quer entrar na sua casa, ele quer mudar as coisas lá dentro, ele está batendo. Jesus continua a bater. Então a primeira coisa é ouvir a sua voz. Já ouviu? Já ouvi. A não ser que você é surdo, você acabou de ouvir nesta noite. Mas o segundo passo é abrir a porta. Repare que no versículo que nós lemos repetidamente, versículo 7, que diz que não havia lugar para eles. Ele batia nas portas, o José batia nas portas junto com Maria, mas não tinha lugar para eles. Ou seja, ouviram a voz de José e de Maria. Tem um lugar aqui para uma senhora grávida, prestes a dar à luz, entrar e poder ter um repouso. Não, não queremos. Se quiser, fique aí embaixo, junto com a mimosa e com o chuvisco, né? Se quiser. Eles ficaram. Só que dentro da casa, Jesus não entrou. Dentro daqueles corações, Jesus não entrou. Ouviram a voz, mas não abriram a porta. Então o próximo passo é: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A pessoa tem que abrir a porta do seu coração, convidar Cristo: entra, Senhor, a minha vida está precisando mesmo, eu ando muito triste, eu sei que o Senhor pode tirar essa minha tristeza, eu ando sem esperança, eu sei que Tu és a única esperança, eu ando caminhando a largos passos à perdição, ao inferno. Eu sei que o Senhor morreu para me livrar do inferno. Veja, minha vida está uma miséria, não tem mais jeito, eu estou completamente perdido. Bom, Jesus está batendo, dizendo: me deixe entrar para resolver. Deixa Cristo entrar, abre a porta. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, primeiro do seu coração. É assim que Cristo entra no seu coração, cumpre-se aquilo que o seu coração está dentro de uma casa. O coração de uma mãe está dentro de uma casa. O coração de um pai também. O coração de um filho, por mais pequeno, por mais infante que seja, também está dentro de uma casa. É por isso que ele diz: se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, a porta daquela casa se abre quando alguém daquela casa, ela recebe, ela entrega a sua vida para Jesus.
a porta da casa é aberta para Jesus. Qual o exemplo bíblico que nós temos para isso? Muitos. O carcereiro, ele disse para Paulo e para Silas: senhores, que farei para herdar a vida eterna, para ser salvo? E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Imediatamente ele pegou Paulo e Silas, levou para o seu lar. A palavra de Deus diz que toda a família foi batizada naquela noite. Imagine só, eles se converteram e foram batizados. Quando Lídia disse para Paulo e Silas também: olha, eu constranjo a vocês para que venham ficar em casa, e Paulo foi, a casa dela encontrou salvação. O evangelho foi entrando de coração em coração. Mas um exemplo claro que nós temos é o de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu estava em cima de uma árvore, coitadinho, pequenininho, não conseguia ver Jesus, subiu em cima lá daquele sicômoro, e aí vendo Jesus lá de cima, Jesus para justamente debaixo daquela árvore e diz: Zaqueu, chamando ele pelo nome, Jesus nos chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Ele podia dizer, como muitos dizem: não, quero não, né? Mas a Bíblia diz que ele desceu alegremente, feliz. A palavra que tem lá é gostoso, sabe? Ele desceu correndo e foi lá, já escancarou as portas da casa dele. Talvez chegou lá e falou: mulher, ligeiro, rápido, ligeiro, rasteiro, né? Já vamos fazer uma janta aqui, o mestre vai ficar aqui em casa hoje. E lembra do que Jesus Cristo disse? Hoje veio salvação para esta casa. Por quê? Porque Zaqueu abriu o coração para Jesus. Nessa de ouvir a voz, abrir a porta da casa, você recebe o quê? A presença de Cristo. Eu quero terminar lendo o final do versículo 20, que diz: entrarei em sua casa. Que mais? Com ele cearei e ele comigo. Mostrando o quê? Que Jesus, ele vem para preencher o vazio daquele coração. Jesus, ele vem para reinar naquela vida. Jesus, ele vem para salvar aquela alma. E a palavra de Deus diz: cearei com ele e ele comigo. O que é isso? Quando um está de bem com o outro e o outro está de bem com um, isso quer dizer comunhão, a bendita comunhão com Deus, que só podemos encontrar quando recebemos Cristo em nosso coração. Quando a pessoa baixa a cabeça e diz: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Estou abrindo a porta do meu coração, a porta da minha casa, para que o Senhor entre, para que o Senhor reine absoluto em nossos corações. Amém?